Meus amigos, a ideia do presidente do Vasco, Pedrinho, em querer levar o jogo contra Flamengo e Fluminense para São Januário está dando o que falar. O jornalista Dandan, do Sport TV, fez uma publicação nas redes sociais e, pasmem, meus amigos, o assunto, ali sobre esse tema gerou muito debate. A publicação pegou um alcance gigantesco e muitos argumentos foram colocados na mesa. E eu vou mostrar para você agora, tá? Só antes de eu mostrar para você, esse debate que está gerando por conta do Vasco querer levar esse jogo para São Januário, vou pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nesse botãozinho, do lado tem um sininho, clica no sininho para ativar as notificações e coloque em todas as notificações e por último deixa o seu like. Ajuda demais aí o crescimento do nosso trabalho. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que, o Dandan do Sport TV gerou com essa publicação, cara. Vem comigo ver isso aqui. Tá aqui, ó, tá ali em cima ali para vocês, tá? Ele publicou assim, ó: o Vasco não pode jogar 19 jogos em casa. Desequilibra tecnicamente o campeonato. Com essa proibição de São Januário contra o Flamengo e Fluminense, faz o Vasco jogar 21 partidas fora de casa. Aí ele faz uma pergunta: tá certo isso? Aí que começam os debates, presta atenção. Vê ali, a publicação pegou 366 mil visualizações. Galera, quase que 500 mil. Essa publicação foi publicada no dia 4, tá, de abril, ou seja, no dia de ontem. E olha isso aqui. Aí veio o Gabriel, que parece ser um tricolor, tem uma bandeirinha ali, parecendo do Fluminense. E aí ele diz assim, ó: sim, o Vasco vai jogar fora de casa contra o Flamengo e Fluminense, já que o Flamengo é de Marte e o Fluminense é de Júpiter. Espero que o Vasco consiga suportar o desgaste nesses jogos, porque é muito longe de casa. Aí o Dandan respondeu, tá ali, ó, na resposta seguinte. Aí ele bota: argumento de leigo. E aí gerou 76 comentários. Vamos clicar aqui para ver, as respostas sobre esse comentário, tá? Aí o próprio Gabriel, ele diz assim, ó: o Vasco, vai poder escolher o lugar onde vai jogar contra o Flamengo e Fluminense. Ou seja, com o mando de campo. Do nada vem dizer que vai jogar fora de casa só porque não vai jogar em São Januário? Quem tá sendo leigo aqui? Pelo amor de Deus, tá? Então vamos ver a resposta. Gerou mais 70 comentários ali, ó. Aí, galera, depois dessa, vamos dizer, essa tréplica, E aí vem o Matheus ali que responde também. E outra coisa, não interessa se é clássico regional. Você acha que é a mesma coisa jogar no Maracanã em Volta Redonda? Aí ele diz: eu não tenho, culpa de São Januário. É ruim para os torcedores rivais. Só lamento, tá? E aí vamos voltar aqui, e vamos ver porque esse debate continuou, tá? Vamos descer aqui um pouco e você vai ver que vários comentários, já foram lançados também aqui nessa postagem, tá? Mas bora voltar para aquela postagem inicial do Dandan, que gerou ali, 367 mil visualizações, tá? E aí você vai ver que tem um comentário aqui do De Laurenti, Vamos clicar aqui, ele diz assim, ó: lembrando, que ele não joga 18 jogos em casa também, porque vendeu os jogos para outras praças como Palmeiras e Botafogo. Clubes que têm elencos fortes e muito melhores, que ele, como o Flamengo também tem, ou seja, elencos muito mais fortes, do que o próprio Vasco. Mas o Pedrinho diz que contra o Flamengo é que tem que ser em casa, por aspecto técnico. Aí ele diz assim, ó: cai quem quer, na esparrela. Você é bacalhau, fica óbvio, falando, da publicação do Dandan. Aí o Edu fala assim: o Maraca, é fora de casa agora, o Maracanã é fora de casa agora, Roberto Dinamite se revirando no túmulo. Galera, olha só a polêmica que gerou, Olha só quantos comentários, quantas polêmicas aqui, quantos debates, sendo feitos aqui através, da publicação aí do Dandan, do Sport TV, falando sobre essa situação do Vasco. Mas não foi só ele que falou sobre isso não, tá? O fanático vascaíno, Fábio Azevedo, também comentou sobre o assunto. E a gente vai acompanhar aqui agora o que o fanático vascaíno falou sobre isso. E também, logo na sequência, já tem a resposta, inclusive, do Beppe sobre esse jogo, tá? Vamos acompanhar aqui o que o fanático vascaíno falou sobre esse assunto. O presidente Pedrinho, no embarque com a delegação, em entrevista ao podcast Cruz Maltino,
enviou um ofício aos órgãos competentes, leia-se, CBF, BEP, né, que faz a segurança dos estádios, Corpo de Bombeiros, enfim, todos os órgãos envolvidos numa operação de jogo, para que comunique que o Vasco quer jogar com o Flamengo na sua casa. Já sabe de antemão que o BEP, jogos com Flamengo e Fluminense, ele não permite a realização em São Januário. Pelo confronto de torcidas, pelo histórico, ok. O que propôs o PT? Mas, galera, se já sabe de antemão, né, que o BEP não permite já há muito tempo, não é de agora, não é a primeira, segunda, nem 10ª vez, então qual é a polêmica? Pedrinho, torcida única. Torcida única na ida, jogo em São Januário, torcida única na volta. Segundo turno, torcida do Vasco não vai ao Maracanã. É isso. O próprio falecido, saudoso Eurico Miranda, né, sempre foi contrário a esse negócio de torcida única, hein? Bom, mas vamos ver. Por que não joga no Maracanã, Azevedo? Porque quer jogar dentro da sua casa, diante do seu torcedor, pressionar o Flamengo, que nesse momento tem um time mais arrumado que o Vasco. Então usar as armas que ele pode usar. Então o Pedrinho pediu e tem a sua razão em utilizar São Januário, sim. Eu não consigo entender que Vasco-Corinthians pode rolar lá e Vasco-Flamengo não pode. A torcida do Corinthians não se dá com a torcida do Vasco. Vasco-São Paulo pode rolar em São Januário. Vasco-Palmeiras pode tranquilamente. Até não será, né? O jogo foi vendido para Brasília. Mas as torcidas se dão. Vasco e Atlético Mineiro, Vasco e Grêmio. Mas tem algumas que não. E jogam lá os times com as suas torcidas visitantes. Como foi no domingo. O Santos foi lá com a torcida visitante, teve confusão na torcida deles e tal. Mas Vasco, Flamengo e Vasco Fluminense, a Polícia Militar não permite. O BEP fala, não pode e tal. Legal. Então o Vasco vai querer torcida única. É isso. Não tem jeito. Dia 19 de abril, anota na sua agenda, é o jogo. O Vasco espera, nessa semana ainda, ter uma resposta dos órgãos competentes para que a CBF possa marcar o jogo e indicar torcida única em São Januário. Meus amigos, você viu aí a opinião do Fábio Azevedo sobre o assunto. Ele ainda tá confiante, né, que a Polícia Militar vai liberar a torcida única. Mas o Flamengo também tem que querer, né, torcida única. E o Flamengo não é favorável a essa situação de jogar em torcida única. Não só o Flamengo, né, acho que nenhum torcedor, né, de nenhum time é favorável ter torcida única. Ainda mais no Rio de Janeiro, que é uma das últimas praças, né, conseguindo manter esse sistema, né, dentro do futebol brasileiro. A gente já sabe que em São Paulo, em outros lugares, não se tem torcida dividida, né, só é a torcida única. E no Rio de Janeiro, essa cultura ainda sobrevive, né, de você conseguir levar os dois públicos para o estádio. E antes de eu trazer para vocês a resposta da Polícia Militar sobre jogar ou não em São Januário, vamos acompanhar o que o Lédio Carmona, que também é comentarista do Sport TV, né, assim como o Dandan, que fez a publicação e gerou todo, né, esse desfecho aqui. Vamos acompanhar o que o Lédio Carmona pensa, né, do Vasco levar esse jogo para São Januário. Lembrando que o último confronto entre Flamengo e Vasco, o Flamengo venceu o jogo lá em São Januário e os vascaínos quebraram o estádio inteiro. Né, o estádio, já imaginou? O Flamengo vence novamente o Vasco, faz 6. O Flamengo tem um time melhor. Será que o estádio vai ficar de pé? Será que as autoridades não iriam interditar, né, o São Januário? Vamos acompanhar o que o LED pensa sobre essa situação. Vamos lá, eu até conversei com o Pedrinho sobre isso hoje. A minha opinião, como carioca não, sou niteroense, mas como morador do Rio de Janeiro e frequentador do Maracanã há 50 anos, o certo é o Vasco jogar com o Flamengo no Maracanã 50-50, como sempre foi. Esse é o certo. Até porque São Januário é um estádio hoje que precisa passar pela reforma. Mas não é o clube que decide onde quer mandar seus jogos? Não, eu vou chegar lá. São Januário precisa passar por uma obra forte, uma remodelação, vai virar um estádio novo, vai ficar excepcional. E há uma má vontade muito grande com São Januário. Em autoridades doidas, são loucas para interditar São Januário, sempre, qualquer motivo, São Januário é interditado. Então eu acho muito arriscado o Vasco fazer uma operação dessa, mesmo com torcida única,
em São Januário. E eu falei isso com o Pedrinho, inclusive, que ele correria um risco muito grave de ter o estádio interditado mais uma vez, porque a má vontade com o São Januário é explícita entre várias autoridades do Rio de Janeiro. Isso é claro, não estou contando nenhuma novidade. Então, eu jogaria no Maracanã. Tá vendo aí o que o Lédio pensa, rapaz? Olha, por ele, né, o Vasco jogaria no Maracanã, assim também, né, como o próprio ex-presidente do Vasco, saudoso Eurico Miranda também, né, sempre foi contrário a esse lance de torcida única, tá? Mas agora, galera, vamos acompanhar e ver, né, a resposta da Polícia Militar, o que ela falou sobre se autoriza ou não o Vasco levar esse jogo para lá. E aí, para isso, eu vou chamar aqui o vídeo, né, do Inside Fla, trazendo pra gente essa resposta, né, do BEP para o Pedrinho, o presidente do Vasco, e também aí, né, para todos aqueles que querem levar o jogo para São Januário. Vamos acompanhar. Chora Nanico da Colina. Segurança Pública do Rio de Janeiro diz que São Ratuário não pode receber clássicos entre Flamengo e Vasco. De acordo com a Segurança Pública do Rio de Janeiro, o único clássico que é permitido em São Sanitário é Vasco contra Botafogo. O poder público chamou Vasco e Botafogo de Zé Pequeno e de menor em nota oficial na cara deles. Se você estava preso em um elevador sem internet ou não acompanha a Insider Fla, saiba que o Vasco tá enchendo o saco da CBF para jogar contra o Flamengo em São Ratuário pelo Brasileirão. Os caras fizeram uma obra muquirana no estádio, pintaram meia dúzia de cadeiras e acham que podem receber clássicos no ninho de ratos. Eles vão receber uma leptospirose para ficar esperto. O estádio de São Januário é insalubre. Será que o Vasco já fez a desratização de São Januário? Não sei, mas o fato é que a Segurança Pública do Rio informou que não vai permitir o clássico entre Vasco e Flamengo na Mouse. Meus amigos, então tá aí, você viu que realmente, né, a Polícia Militar, ela não permitiu, tá, que o jogo até aqui, né, acontecesse em São Januário. Lembrando que essa partida, ela será a partida da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e vai acontecer no dia 19 de abril. Até lá, poderemos ter reviravolta ou não. Por hora, o jogo será no Maracanã, com torcida, né, ali 50-50, tá? Então, metade de torcedores do Vasco, metade de torcedores do Flamengo. Mas eu queria perguntar a você, e aí, galera? O que você acha, né, que deveria acontecer? O Flamengo jogar em São Januário ou, né, o Flamengo jogar no Maracanã? Lembrando que o mando de campo é deles, tá? Mas a Polícia Militar não garante a segurança. E aí, o que você acha? O que você pensa sobre todo esse tema, né, que nós trouxemos aqui para você nesse vídeo, tá? Daqui a pouco eu vou trazer mais um vídeo para vocês aqui, já tá prontinho, tá? Tem mais um debate aí acontecendo e eu vou trazer para vocês aqui. Então já fica ligado que você vai acompanhar todos os debates, né, notícias, informações, interações, tudo aqui no canal Flalusquinhos. Fica ligado, já se inscreve aí no canal para não perder nada, aciona a notificação do sininho, coloque em todas as notificações e deixa o like, botãozinho do dedinho para cima, você já vai estar ajudando aí no crescimento do trabalho. Daqui a pouco eu volto com um novo tema para vocês. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!